com muita graça, né, que ele seja glorificado. E é claro que nós vamos ler o texto aqui de Ezequiel, capítulo 30, dando continuidade. Não é um texto, assim, muito fácil, mas a gente está trazendo o culto de doutrina de uma forma que seja compreensível e a gente veja a soberania de Deus em todos os aspectos, tá? Em todos os momentos de nossas vidas, em toda a história da humanidade. Então, esse é o momento que nós vamos orar. Nós vamos falar sobre o grande dia do Senhor que aconteceu aqui em Ezequiel, que veio, né, sobre o Egito, Deus usando a nação, né, a Babilônia, para castigar realmente o Egito. E aqui nós vamos ver a profecia do Senhor através do profeta Ezequiel. Vamos orar. Pai querido, esse é o momento que eu quero entregar nas tuas mãos. Faça riqueza nos nossos corações. Nós entendemos a tua soberania. Nós olhamos para os textos bíblicos e encontramos, ó Senhor, todo o controle, toda a autoridade que tu tem sobre todos nós, sobre toda a história, porque nós fazemos parte da tua criação. Então nos ajuda nesse momento e seja tu glorificado no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre eu coloquei o versículo 3 como um versículo-chave, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Será o tempo dos gentios. Aqui nós vamos falar sobre o dia do Senhor, vamos entrar muito nas questões escatológicas, apesar que aqui tem uma profecia escatológica, messiânica, né? Aqui está se referindo o grande dia. Mas nós vamos caminhar sobre Ezequiel, nós vamos ler o texto, o capítulo 30 de Ezequiel, e logo em seguida a gente vai trabalhar as posições do que está aqui sendo escrito. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito e haverá grande dor na Etiópia. Quando caírem os traspassados no Egito, o seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Put e Lude e toda a Arábia, os de Cube e os outros aliados do Egito cairão juntamente com ele a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder, desde Migdol até Sevene. Cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito, e se acharem destruídos todos os que prestavam auxílio. Naquele dia, sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantar a Etiópia descuidada. E sobre ela haverá angústia, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar a pomba do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele é seu povo e seu povo com ele. Os mais terríveis das nações serão levados para destruírem a terra. Desembanharão a espada contra o Egito e encherão de transpassados a terra. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus, por meio de estrangeiros. Farei desolada a terra e tudo o que nela houver. Eu, o Senhor, é que farei. Assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis.
Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei desolada a Patros, farei fogo em Zoan, e executarei juízo em No. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. Atearei fogo no Egito, sim, terá grande angústia. No será destruída e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Avém e de Bezete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. Em Tafnés se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali o jugo do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. No 10º ano, no mês primeiro, os 7 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado, nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras, para tornar-se forte e pegar da espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, quebrar-lhe-ei os braços, tanto forte como que já está quebrado, e lhe farei cair da mão a espada. Espantarei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e lhe porei na mão a minha espada, mas quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme o traspassado. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito, espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Bem, queridos, aqui tem uma... É bom nós estarmos notando essa dinâmica aqui, essa profecia contra o Egito, né? É que toda iniquidade, toda a idolatria, toda a maldade do homem, ela será julgada por Deus. Nada vai passar despercebido pelo Senhor. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos entender que o Senhor é o Senhor da história. Ele conduz a história para os seus propósitos reais, né? Então ele conduz a história. Às vezes nós nos desesperamos com as situações que a gente percebe ao nosso redor, política e a movimentação humana, movimentação dos líderes mundiais, e às vezes a gente fica pasmo, temerosos. Quem estuda e quem está vivendo, olhando assim, muitos estão falando sobre a agenda, né, da nova ordem mundial, sobre o anticristo. Queridos, tudo isso vai acontecer com um propósito que já foi estabelecido por Deus para a redenção do seu povo. Aqui Deus vai quebrar a fortaleza, o braço forte, que era o seu poderio de guerra do Egito, e ele vai, né, fazer isso, a Babilônia vai fazer isso com o seu povo também. Ele vai trazer o remanescente para depois reconstruir novamente a nação. Mas a gente tem que perceber o seguinte: é o braço de Deus, é o Senhor conduzindo a história. Nós não estamos isentos da história do Senhor. Ele governa o mundo, todas as nações. E às vezes ficam falando sobre a agenda da nova ordem mundial, né, por sinal de 2030, que depois vocês podem pesquisar sobre isso. Eu não temo exatamente essas coisas, porque eu tenho certeza que eles não vão fazer absolutamente nada que Deus não tenha proposto e escrito aqui na sua palavra. A palavra do Senhor é verdadeira e ela é eficaz. Então, nós percebemos aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão, né, dessa profecia, que ele vem anunciar uma tempestade, que ele vem anunciar o que ele vai fazer sobre o Egito, e o Senhor vai usar os babilônios para fazer isso, né? Vai usar Nabucodonosor para castigar o Egito. O Egito era uma nação muito forte, querida, né? Inclusive o povo de Deus já
foi castigado também, porque contra a Babilônia, quebrando as alianças que foram feitas pelos reis. O Senhor vai conduzir a história e vai usar essa nação, né, para castigar não só o seu povo, que foi levado para o cativeiro na Babilônia, que vocês conhecem Daniel, né, e os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No livro de Daniel vocês podem ver toda essa história, né, e ele vai agora, e depois ele vai aniquilar, né, ele vai acabar com os babilônios por conta da maldade e o derramamento de sangue. Então, toda a prática da injustiça, né, eu quero dizer que você que é cristão, a gente fica olhando, né, a tamanha corrupção que a gente vê no mundo todo, na nossa nação, o bem se tornando o mal, e o mal é que se torna o bem, que a verdade ela é suprimida pela mentira. Então a gente consegue perceber que essa movimentação da iniquidade do povo, ela não será isenta do castigo e do juízo do Senhor. Nós deveríamos estar bem tranquilos em nossos corações e prosseguindo, né, e caminhando para o alvo da soberana vocação que o Senhor nos chamou. Então, queridos, eu queria que vocês guardassem o coração de vocês, não brigassem, né, nas redes sociais, comentassem. Nós fomos chamados para sermos contra a injustiça. Mas qual a justiça? A divina. A de Deus não é as minhas visões ou a sua visão. É aquilo que Deus tem nos ensinado, que Ele tem praticado a sua justiça. A verdade bíblica, ela é absoluta. Ela não é uma verdade... É uma verdade que a gente chama de... Desculpa fugir a palavra, né? Relativa. Ela não é relativa, ela é absoluta. O nosso livro de regra, prática e fé são as Escrituras. Engraçado, porque um irmão, né, recente, ele, quando houve essa profecia que no dia 30, né, o cavalo amarelo iria aparecer, eu nem vi essa profecia, só escutei falar, e eu até sorri com essa profecia. E que dia 30 ia ser terrível, derramamento de sangue, as pessoas que estavam na rua, pelo menos foi isso que me comentaram. E um filho de um irmão, né, estava apavorado com isso. Eu disse, não vai acontecer, porque isso não está esse fato narrado dessa forma, né, não vai acontecer dessa forma. Então fique tranquilo, hoje já é 31, né? Então fui acalmar o coração daqueles, né, que estavam também aflitos com relação a essa profecia. Então, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez vocês fiquem entristecidos comigo, se você não faz parte da Igreja do Exército de Deus Vivo. Não existe profeta. O último profeta foi João Batista. Tá? O último profeta foi João Batista. Isso aqui é culto de doutrina, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. O último profeta foi João Batista. Então essa ideia, porque o Senhor me falou, o Senhor está nas Escrituras, o que Ele falou está aqui na sua palavra. Se você conseguir ler as Escrituras e aqui fazer um estudo, né, com um coração sincero, olhando o que Deus tem a falar para nós, como Hebreus vai dizer no capítulo 1, que de muito tempo, né, por muito tempo, Deus falou através dos profetas, mas hoje fala através do seu Filho. Então, nós temos que olhar agora, hoje fala através de Jesus. Então, é aqui que nós precisamos concentrar os nossos corações, a nossa esperança em Jesus, onde Ele vai falar através do seu Filho. Então, é importante que nós saibamos sobre essas questões. Então, se ficarem aí profetizando de que Deus, porque o Senhor revelou, se não tiver nas Escrituras, é anátema. Né? É anátema. Paulo vai falar isso à igreja na Galácia e vai dizer que se eu mesmo, ou uma outra, ou o anjo do céu, vos trago o evangelho além do que está escrito, que seja anátema, sem valor, amaldiçoado. Desprezem. Não fiquem temerosos o Senhor é o Senhor da história, né? O Senhor é o Senhor que governa todas as nações, e Ele já deu um fim para essa história, que está aqui no nosso livro de Revelação, no Apocalipse, o contexto, né, o implantar o reino de Deus, o Jesus, e agora o reino foi estabelecido, né? O milênio
já foi batido o martelo, e agora nós estamos nos tempos finais, que depois nós podemos discutir isso sobre escatologia, né, e ver essas questões. Mas vamos aqui para o texto. Primeira tempestade anunciada, né, nós vamos ver isso do versículo 1 ao 19. Então esse é o terceiro oráculo, né, e ele não tem data para acontecer. Mas é bem provável que tenha sido dado na mesma época da mensagem anterior, né, lá que foi dada, segundo alguns estudiosos, né, eu tinha até anotado aqui, provavelmente ali 587, depois eu vou dar uma lida melhor para vocês, mas essa não teve uma data, né, nesse acontecimento aqui que Ezequiel vai falar. O dia do Senhor, né? Uma vez eu preguei sobre o dia do Senhor para que nós pudéssemos fixar o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma expressão bíblica que descreve qualquer período do juízo divino. Tá? Então a gente fala assim, o grande dia do Senhor, de Jesus, a volta de Jesus. Então, o julgamento do Egito refere-se particularmente à tribulação no fim dos tempos, quando o Senhor castigará as nações. Para vocês terem uma ideia, ó, Isaías vai falar, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós julgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio uma nova Jerusalém, para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo o gozo. Exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Né? No caso de Joel, que ele diz, tocarei a trombeta em Sião, e clamar em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Isso aqui Joel falando no capítulo 2, né, o verso 1 e 2, ele vai falar sobre o grande dia. Congregai-vos, sim, congregai-vos nação, não desejável. Antes o decreto produz o seu efeito e o dia passe como a prágana. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, essa questão do dia grande do Senhor, geralmente, o grande dia do Senhor, o Senhor vai julgar as nações e o Senhor vai despejar a sua ira sobre a iniquidade, sobre aqueles que praticam o mal. Isso é bíblico, né? A gente vê isso muito claramente também nos Salmos. Então, o grande dia do Senhor é particularmente a tribulação do fim dos tempos, né? Todo fim do tempo se percebe um momento muito turbulento, um momento muito difícil. Para a igreja do Senhor, o período da igreja da grande tribulação é mais um acontecimento do dia do Senhor. Então, o Senhor vai, né, castigando as nações e ele vai colocando para as nações, ele vai falar isso para a Babilônia, o grande dia, fala aqui para o Egito, o grande dia do Senhor, antes de voltar à terra e estabelecer o seu reino. Quer esse julgamento seja local, como no caso do Egito, que foi nosso caso aqui, que ele diz o grande dia do Senhor no Egito, quer global, né, como nos últimos tempos. Ele é a obra do Senhor e ninguém pode impedi-lo, nem o controlar. Será o dia nublado, será o tempo dos gentios, como está aqui no versículo 3, né? Então, esse acontecimento do juízo do Senhor, não há o controle humano, né? Quando o Senhor for castigar as nações, ele for aniquilar o mal, ninguém vai impedir isso. Ninguém. Nem quem se associe, nem quem se una com nem os pactos com Satanás, nem com as grandes nações poderosas. A Babilônia era uma nação poderosa e o Senhor, né, deu um fim. O Egito era uma nação poderosa e o Senhor o castigou no seu grande dia. Queridos, não existe um reino mais poderoso, ou um império que possa ser mais forte do que o braço do Senhor. Não existe isso. Reinos passam, impérios caem, ruem, e a gente vê isso, né? Vários impérios já caíram de lá para cá nos nossos dias.
Então que se levante mais um, que se o anticristo se levantar, ele terá o seu grande dia também. Certo que será dias turbulentos, né, para o povo, e fala que, né, o próprio Jesus diz que ele abreviaria os tempos, né, por conta da grande tribulação, né, por conta dos escolhidos, né, e que se naquele tempo, né, se fosse possível, os escolhidos de Deus também seriam enganados. Sinais, prodígios, mas também muita tribulação vai acontecer nessa época. Então a gente percebe que o grande dia do Senhor sempre ele vem acompanhado, né, com a sua ira sendo despejada sobre toda iniquidade. Então ele vai fazer isso, não é diferente com a nação do Egito. Então, no fim dos tempos, todas as nações passarão por esse período de fúria, mas nos dias de Ezequiel, o juízo seria para o Egito e seus aliados. Incluiria a Etiópia, né, Put, que era uma nação da África, Lud, a Lídia, e as nações árabes, Cube, que também fazia da Líbia, e os outros aliados. Provavelmente judeus trabalhando para o exército egípcio como mercenários também. Então, ele poderia juntar quem ele quisesse. Deus julgaria a sua iniquidade. O Egito poderia estar unido, fortalecido com quem quisesse. Precisamos entender que é Deus que julga todas as coisas. Né? É Deus que julga todas as coisas. Então, quando essa tempestade se aproxima do versículo 1 ao 5, né, desse grande dia do Senhor, eu quero que vocês fiquem bem confortáveis. Eu leio muita política, eu verifico, e há algum tempo para cá, as coisas têm acontecido, e eu tenho tratado de uma outra forma. Né? Como é que Deus enxerga isso? Algumas vezes eu passo direto, eu vejo os homens se movimentando, as nações se movimentando para um grande rei, né, para um grande líder. Já tem nações clamando para um líder único. Esse líder vai surgir, que é está aqui nas Escrituras, que é o anticristo. Não tem outro jeito. Né, a palavra vai falar sobre isso e a gente sabe que ele vai surgir. Mas ele não fará, né, ele não será o nosso líder, porque nós seguiremos a Cristo, porque ele tem vencido todas as coisas. O Egito, no versículo 6 ao 9, né, o Egito seria devastado. Quando a espada, né, da Babilônia invade a terra, não só o Egito cairia, mas também levaria consigo todos os seus aliados. Aquelas regiões ali, já desoladas, né, ficariam ainda piores depois que a guerra fosse devastada, que a terra fosse devastada. Deus aniquilaria os aliados do Egito, né, e acenderia um fogo para destruir aquela terra. O povo da Etiópia passaria a estar seguro, de modo que o Senhor enviaria mensageiros para alertá-los, mas seria tarde demais. Então, o Egito seria devastado, né, naquele período de Ezequiel. A Babilônia realizaria a obra que Deus quer que faça lá no Egito. Então, quando o Senhor castigou o Egito no tempo da escravidão de Israel, né, ele o fez pessoalmente. Mas nesse caso, Nabucodonosor seria o seu servo escolhido, que ele vai dizer meu servo, né, para castigar os egípcios orgulhosos. Seu exército seria implacável. Terríveis, né, estrangeiros iria destruir toda aquela área. Enchendo a terra de cadáveres. Seriam trespassados, né? Contudo, o juízo de Deus também afetaria os rios, fazendo secar, o que numa terra tão árida era uma grande tragédia ali no Egito. Então, não somente seria isso, mas os rios também secariam. E você sabe que a terra, né, para produzir, ela precisa de água. Ela precisa de água. Do versículo 13 ao versículo 19, ele diz que nada escaparia da ira de Deus. Nada ficaria fora. Ezequiel vai revelar aqui que Ezequiel aqui nos diz que o que aconteceria e como aconteceria. E agora ele revela a vasta abrangência da ira de Deus. Observe como o Senhor
né, descreve seu julgamento do Baixo Egito, Mênfis. Né, Mênfis foi a primeira cidade egípcia, Mênfis. Do versículo 13, nós vamos... E assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis. E também do Alto Egito, Patros. Em vez de ser uma terra cheia de orgulho, o Egito seria uma terra cheia de medo. Zoan é a cidade de Ramassés. No e Tebás e Sim é Pelúzio. Os verbos usados deixavam claro que o Senhor permitiria uma devastação total. Total. Destruir faz fazer desolação, derramar o seu furor, exterminar e atear fogo, escurecer o dia. Os israelitas foram conduzidos para fora do Egito por uma coluna brilhante de nuvem e de fogo. Está lá em Êxodo capítulo 13, 21. Mas os egípcios que os escravizaram ficaram sob uma nuvem escura, diferente. Como resultado do juízo de Deus, o poder e o orgulho do Egito seriam destruídos. E a nação jamais voltaria a ocupar sua posição elevada. Jamais. Os rapazes seriam mortos e as moças seriam levadas como escravas, de modo que a geração futura seria entregue nas mãos do inimigo. Ao que parece aqui, né, as nações nunca se lembram de que Deus considera com seriedade aquilo que acontece a seu povo, Israel. O juízo arrasador que Deus enviou sobre o Egito antes do Êxodo deveria ter ensinado uma lição duradoura aos egípcios, mas tudo indica que eles esqueceram. Ao se opor aos propósitos de Deus para Israel, o Egito chamou sobre si o juízo de Deus, pois o Senhor sempre cumpre suas promessas da aliança. Querido, mais cedo ou mais tarde, é o propósito, o Senhor julga a iniquidade mesmo. Deus tem cuidado muito, a palavra do Senhor vai dizer que Ele tem ciúme de nós. Podemos passar por aflições, podemos passar, né, por mortes, perseguições, e o Senhor, né, vai julgar, vai trazer a sua ira sobre aqueles que prejudicaram, aqueles que mataram, né, que perseguiram os cristãos. Não tem outra. O Egito não passou, Babilônia, nenhuma nação, os assírios, nenhuma nação ficou impune quando perseguiu o povo de Deus. Às vezes eu fico imaginando, e quando alguém, né, vai lá e mata ou maltrata um servo do Senhor, um servo sincero, irmãos, eu falo de um salvo. Eu não falo de um servo nominal, aquele que provoca a ira dos outros, mas aqueles que estão sendo, né, levados ou andam segundo os propósitos de Deus. Por mais que nos tirem a vida, por mais que nos castiguem, nos persigam os cristãos, Deus derramará a ira dele sobre isso. Algum tempo atrás eu disse, né, e eu vou falar para vocês hoje, se você sabe que uma pessoa é cristã, ela é um servo de Deus, uma serva de Deus, e que você não seja a pessoa escolhida para castigar algum mal que aquela pessoa fez. Porque certamente, se você for a pessoa escolhida para maltratar o servo de Deus, com a sua ira, com o seu propósito, com o que você acha, Deus vai cuidar, né? Você pode até alcançar isso, ou você não, desculpa dizer outra. Uma pessoa pode até fazer isso. E Deus vai disciplinar o seu servo através de uma outra vida. Por exemplo, Deus disciplinou Israel através de outras nações. Mas depois que ele disciplinou, a maldade que aquela nação tinha no coração, o derramamento de sangue, as injustiças, Deus traria juízo.
Então, e eu digo que não seja você o instrumento de Deus para castigar a vida de um servo, que certamente isso retornará para a vida. Então, o Senhor tem ciúme de nós. Aquietem o coração de vocês. É Deus que cuida. No final da história, o Senhor estará conosco e nos conduzirá sempre na sua presença. Não é assim que ele disse que estaria convosco até a consumação dos séculos? Então, aquietem o coração de vocês. Israel passou por grandes aflições, a terra foi desolada, a terra foi destruída pelos babilônios. Nabucodonosor saiu arrastando tudo, queimaram, derrubaram o templo, e o Senhor disse que para castigar Israel, que tinha esquecido do que o Senhor tinha feito por eles, Israel começou a praticar toda a iniquidade que os povos pagãos praticavam. Aí Deus fala que eles iriam ser castigados, iriam ser, passar 70 anos no cativeiro. Isso aconteceu, queridos, 70 anos até o retorno que veio aí com Neemias e Esdras, a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, e tem uma terceira destruição do templo, quando Jesus vai falar que o templo seria destruído, e em 3 dias ele ergueria. Então, aquele templo que foi construído, foi reconstruído, mas também foi destruído no tempo, depois com Jesus fala sobre a destruição do templo. Então vamos avançar. Os ossos são quebrados. Ezequiel do 30 ao 26, que é para a gente já andar um pouquinho. Este oráculo foi transmitido em 29 de abril de 587 a.C. e se refere a Deus aniquilando o poderio militar do Egito. Isso mesmo, 587. Hoje o exército do Egito era muito poderoso. Muito. O braço é um símbolo de poder. Mas Deus quebraria os 2 braços de Faraó e deixaria o Egito impotente. Ninguém colocaria talas e nem faixas sobre as feridas que pudesse ajudá-los a sarar. Ele vai fazer esse simbolismo. Ele coloca aqui no versículo 20 ao 26, que ele diz assim: no 10º ano do mês primeiro, aos 7 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu quebrarei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado, nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras para tornar-se forte e pegar na espada. Ele vai fazer o seguinte: ele vai quebrar o que ele tem de forte, que é o seu exército, mas ele está dizendo o seguinte: vai quebrar o seu braço ao ponto dele não poder lutar. Ele não vai pegar a espada. Ele vai estar completamente ali, aniquilado, impotente, a palavra é essa, impotente diante do exército babilônico. O Senhor vai fazer isso. Então, vocês percebem como o Senhor vai cuidando da história. Ele vai realizando, fazendo, lembrando que a Babilônia, os babilônicos tinham seu orgulho, eles tinham a sua maldade também, eles eram implacáveis, terríveis. O Senhor, o que o Senhor faz é remove a sua mão diante do Egito, e Nabucodonosor, os babilônios são implacáveis com o Egito. Deus, sabe, uma das coisas que Davi tinha, assim, no Salmo 51, ele vai dizer que ele mais temia era que o Senhor não retirasse dele o seu espírito. Não tirasse a sua presença, não tirasse aquilo que o fazia ter acesso a Deus. Tem gente que quer viver sem Deus. Tem gente que não quer prestar conta ao Senhor, não quer olhar para o alto e saber que existe um Deus Todo-Poderoso, prefere ignorá-lo. Então, muitos cristãos preferem, por exemplo, quer ter comunhão com o Senhor. É impossível que uma pessoa que esteja com intimidade com a palavra de Deus não seja uma pessoa voltada à oração. É básico a gente entender isso.
Quem não tem porque a oração é o meu diálogo, é o seu diálogo com o seu Senhor. Ainda perceber que a mão do Senhor sobre nós. Queridos, se o Senhor retirar a mão dele sobre nós, nós estaremos à mercê de todos os males que esse mundo tem a oferecer. São as restrições de Deus. Né? O Senhor nos restringe. Todos nós nascemos em iniquidade. Eu não sei por que eu não pratico, eu sei por que eu não pratico tantos males como muitas pessoas praticam. Porque eu não sou melhor do que elas. Na verdade, é que a mão do Senhor me restringe a praticar coisas que o meu coração desejaria. Fazer coisas que o meu coração desejaria. Né? Então você vê que pessoas roubam, matam, né? Se prostituem. E algumas não fazem isso, mas por quê? Porque a mão do Senhor está restringindo com que nós... Porque a palavra do Senhor vai dizer que não há um justo sequer, não há quem queira Deus. O Senhor vai colocar, Jesus vai dizer que aquele que o Pai o trouxer a mim, eu jamais o lançarei fora. Então o nosso ato de ir até o Senhor é um chamado de Deus na sua presença. Então nós precisamos colocar essas questões que o que está acontecendo aqui é a mão do Senhor sendo retirada daquela nação. E a maldade que há nos babilônios, né, a maldade que há sobre eles, que eles são implacáveis e sobre as suas conquistas, o Senhor remove a sua mão e faz com que o Egito caia diante de uma nação que ele diz que é cruel. Não permita, clamem ao Senhor, busquem ao Senhor para que Ele não retire. Não é que eu não estou falando de perda de salvação, eu estou falando da presença do Senhor. Nós podemos ver muitos cristãos que não têm a alegria do Espírito na sua vida, porque tem agora feito uma nação pagã, querendo conduzir sua vida com seus próprios propósitos, com a sua própria maneira, sabe? É o povo de Deus, é a mesma referência do povo de Deus no Egito. O povo de Deus no deserto. Quando o povo sai do Egito, são conduzidos, o frio não os assola, o sol, né, a temperatura do deserto não os assola, suas vestimentas, seus calçados crescem, alimento vem, o maná cai do céu. É o povo de Deus, mas muitos desses murmuravam, reclamavam, né? Criaram outro Deus ali, mesmo diante de uma nação sendo conduzida pelo deserto. Outros quiseram voltar para o Egito, para a escravidão. Queridos, assim, a gente percebe muitos cristãos abandonando a sua fé, né, para viver uma vida de escravidão, né, retornar à escravidão. Certamente, talvez você não perca a sua salvação, se você for um cristão selado pelo Espírito Santo. Mas certamente você poderá ter uma vida, assim como uma pessoa do Senhor, sem alegria, sem esperança. Afaste-se dessa palavra de Deus, e seu coração será coberto por uma nuvem densa e escura, como foi aqui no Egito. Eu estou dizendo isso para mim também, porque eu tenho os mesmos desejos, os mesmos desígnios que qualquer um de vocês. Eu não sou anjo, queridos. Eu sou ser humano. E assim como eu tenho uma necessidade de olhar para as Escrituras e fazer com que ela fale ao meu coração, eu não tenho dúvida que você também precisa. Mas eu também tenho certeza que assim como o meu coração precisa estar ligado ao Senhor em oração, eu não tenho dúvida, porque eu sou carne como você, eu não tenho dúvida que você também precisa. Nesse toque, nesse ponto, nós somos iguais. Mas se o seu Senhor já o chamou para a presença, não é hora mais de nós estarmos aqui vivendo os nossos pecados, vivendo de acordo com a nossa vontade. Não deixe que o Senhor, não permita, clame ao Senhor para que Ele não retire a sua mão, a mão do Senhor sobre você. Que continue restringindo, continue as restrições do Senhor sobre nós. As restrições de Deus são bênçãos. Para o mundo é maldição, mas para nós não.
Para nós é vida plena, é salvação, é poder de Deus. Então, aqui os ossos são quebrados, né? Quando ele vai falar que ele vai tirar, né? Ninguém vai poder ajudar o Egito, ninguém vai poder, o Senhor não iria permitir isso. Então, a primeira fratura ocorreu em Carquemis, né? Em 605 a.C., quando Nabucodonosor derrotou o faraó Neco. Vocês depois podem consultar isso, nós não temos mais tempo, mas está lá em 2 Reis 24 e está em Jeremias 46, 2 também. A história ela é escrita e ela é real. Também, né, em Carquemis foi morto o piedoso rei Josias. A segunda fratura ocorreu quando o faraó Ofra tentou ajudar Judá durante o ataque de Nabucodonosor em Jerusalém. Jerusalém foi buscar refúgio no Egito, e não em Deus. Não no seu Senhor, no seu Deus. Deu jeito? Não deu. Aqui Ezequiel Jeremias também profetiza, são contemporâneos ali, e eles vão, o povo de Jerusalém vai cair mesmo com a ajuda do braço forte do Egito. O povo de Deus não tem que buscar outras nações ou buscar outros povos para aconselhamento. O povo de Deus tem que buscar a palavra de Deus. O povo de Deus tem que buscar o refúgio no que Deus tem preparado. É assim que nós devemos fazer. Mas não deu jeito. Caíram os dois. Com os dois braços quebrados, o Egito não seria capaz de brandir, né, uma espada, o que determinaria o fim da batalha. O faraó Ofra também era chamado de braço forte, mas esse seu título não seria mais cabível. Ele não teria mais esse título. Ao mesmo tempo, o Senhor permitia que os babilônios quebrassem os braços do Egito, também fortalecia os braços dos babilônios. Chegou a colocar sua espada na mão de Nabucodonosor, né? A sua espada, né? Os seus desígnios. Né? Nabucodonosor iria executar aquilo que Deus estava falando que iria acontecer com os egípcios. Então os egípcios que não fossem mortos seriam dispersos e sua terra ficaria desolada. A frase, né? Saberão que eu sou o Senhor, é repetida 2 vezes, né? No verso 25, né? E 26. Durante a estadia de Israel no Egito, o faraó não conheceu o Senhor, mas agora a nação aprenderia que o Senhor, Deus dos hebreus, era de fato o único Deus verdadeiro, o Deus vivo. Apocalipse vai dizer que o grande dia, quando o Senhor vier no seu grande cavalo branco, nós vamos poder até caminhar isso. Isso foi naquela época, nos nossos dias atuais, né, nós vamos poder ver em Apocalipse, diz assim: depois dessas coisas, ouvi do céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, e se acharam sentados no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: Aleluia,
pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Queridos, eu me arrepio porque sabe quem é essa noiva? O seu povo, a sua igreja. O Senhor nos revestiu, nos vestiu para o grande encontro do noivo que é Jesus. O resplendor da sua glória, o grande dia do Senhor está próximo. Como aconteceram com essas nações, acontecerá novamente agora, não mais específico em cada nação, porque a Nova Jerusalém agora é a sua igreja, e a igreja espalhada por todos os cantos deste mundo. O Senhor nos irá como sua noiva. E esse grande dia do Senhor é terrível para os ímpios, mas glorioso para a sua igreja, para a sua noiva, para a Nova Jerusalém. O Senhor faz nova todas as coisas. E Ele aqui ainda vai dizer que certamente eu faço nova todas as coisas. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, João falando agora no capítulo 21, no verso 5 aqui, e agora o 6. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu serei seu Deus e ele será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte desses que lhe cabe será num lago de que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No 22:12 ele diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. E mais uma vez ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. O Senhor nos chama para a presença dele. Nós estamos vendo a condução da história da humanidade aos dias atuais, queridos, como a condução de Deus para o grande e glorioso dia do Senhor aqui também. Assim como o dia do Senhor aconteceu para todo o império pagão, todos os povos, que Deus veio conduzindo a história, só que agora não mais uma nação específica, o grande dia do Senhor. Será de grande tribulação. Aqui a palavra do Senhor diz será de grande tribulação. Mas também será de grande regozijo para a igreja do Senhor. Porque nós estaremos em suas mãos e Ele será o nosso Deus e nós seremos e somos o seu Filho. Guardem isso, queridos. Guardem isso e conduzam o coração de vocês para a presença do Pai. Não temam, não temam. O Senhor está conosco. E nunca, a palavra do Senhor diz, Ele nos abandonará. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E encha os nossos corações com a alegria do Espírito Santo, E que sejamos confiantes. Aqui vocês estão conhecendo a história, o profeta Ezequiel, vocês estão conhecendo a história. E aqui nós percebemos, e para que você e eu, nós percebamos, que quem conduz a história não é o anticristo, a besta, mas é o Senhor Jesus. Está tudo escrito. Então, nada vai fugir do controle do Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde, E vamos orar para encerrar. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Que o Senhor derrame bênção sobre suas vidas
e sejam ousados, irmãos, não sejam temerosos. Aos covardes não cabe estar, né? O que cabe aos covardes é o lago de fogo e enxofre. Nós não somos do que retrocede. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, que tu encha os nossos corações com a tua alegria, com a tua graça, por toda a movimentação que acontece no mundo, ó Pai. Nada foge do teu olhar. Tu conduz a história. Eu te peço, ó Pai, assim como a tua palavra nos manda, para que nós oremos pelas autoridades, para que tenhamos dias melhores. Que tu fiques, Senhor, e abençoe todas as nossas autoridades, trazendo sobre eles o teu pesar e a tua mão como restrição, Senhor, da iniquidade. Os abençoa, Senhor, de uma forma que só tu pode fazer, né? Que tu encha as suas vidas de sabedoria e de graça. Por mais que seja a maldade do coração do homem, tu é capaz de transformar um coração de pedra em um coração de carne. Estamos diante de ti e nas tuas mãos e confiamos que tu é capaz de fazer todas as coisas. Pai querido, abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que estão nos hospitais, as suas famílias, os médicos. Perdoa-nos os nossos pecados e as nossas iniquidades, ó Pai. Perdoa-nos ao ponto de tu poder sarar a nossa terra, a nossa nação. Eu te louvo, né? Porque podemos confiar em ti. Tira, Senhor, do meio de nós a Covid, dando um fim, Senhor, a esse mal que assola não somente a nossa nação, mas o mundo. Dá um renovo e uma nova oportunidade para aqueles que estão nos leitos poderem vir à vida e conhecerem a Ti mais e mais. Eu te agradeço por todas as coisas no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Beijo para vocês e que o Senhor encha a casa de vocês com muita graça e os abençoe no nome de Jesus, viu? Amém.